Rafael, muito obrigado pela apresentação, muito boa a sua apresentação. E Marcos Paulo também, muito obrigado. Eu vou começar aqui com as perguntas na ordem da apresentação aqui. E vou começar fazendo uma pergunta, então, para o Marcos Paulo. Acredito que, Marcos, você esteja acompanhando, né, nesse trabalho de consultoria que vocês têm realizado, a realidade das empresas aqui no Brasil, né? E como vocês medem essa maturidade, vocês fazem as avaliações, né? Imagino que você esteja observando quais são aí as principais deficiências de maturidade nos processos de AM das empresas, né? E queria ver se você pode, claro, sem abrir nada especificamente, né, mas do que você observa no mercado, quais as principais deficiências de maturidade nos processos de AM que você tem visto e também quais as suas recomendações, né, de como você tem recomendado para resolvê-los, para a gente ter um entendimento assim do que está acontecendo no nosso mercado aqui no Brasil, na sua perspectiva. Obrigado, Dino. Boa tarde. Boa tarde. É uma excelente dúvida. De todos aqueles pontos que nós listamos na nossa apresentação, né, o que mais nos chama a atenção é a questão dentro de administração delegada, a dificuldade das empresas em gerenciar os acessos de terceiros, acessos de usuários de serviço dentro dos sistemas, né? A gente ainda encontra empresas sem utilização do múltiplo fator de autenticação e, principalmente, a questão da governança, da divisão de responsabilidades e ter um plano documentado e estruturado. A divisão de responsabilidades, todos estão envolvidos ali para isso, né? A gente ainda pega usuários de serviço com uma certa resistência ao executar uma revisão de acessos, por exemplo, né? Então, de todos aqueles pontos em gerenciamento de identidades, eu coloco a administração delegada, o gerenciamento de identidades de terceiros, de fornecedores e usuários de serviço, a utilização do MFA, né, e ainda, em alguns casos, processos muito manuais para concessão, revogação dos acessos, e muito centralizados ali em TI. E aí, devolvo-lhe a pergunta, você enxerga, né, você visualiza alguma outra dificuldade? Eu acredito que o que a gente observa está muito em linha com o que você comentou, e até o próprio Rafael comentou bastante, chamou bastante atenção para terceiros, né? Foi o primeiro ponto que você citou. Acho que estamos bastante alinhados. E quanto à questão da divisão de responsabilidades, né? A menção que você fez é a resistência da revisão de acessos, né? A gente observa também e aqui cabe também, faço uma ligação com o que o Rafael falou, né, de darmos para o gestor da melhor forma possível para evitar o trabalho dele, né? Porque a gente sabe, quando a gente leva as revisões de acesso para os gestores, normalmente a gente enfrenta resistências, né? E vejo que você também tem encontrado isso. E o que você tem, do que você tem encontrado, assim, dentro dessas dificuldades? Como é que você tem visto as empresas resolvendo? Você está vendo um caminho na adoção de ferramentas de AM? Você vê resistência, dificuldade, desconhecimento? O que você recomenda nesses casos para as empresas resolverem essas dificuldades? Olha, o primeiro comportamento, o natural as empresas elas sempre observam ferramentas, né? Elas sempre vão buscar ferramentas e elas nunca olham para os processos que estão suportando essas ferramentas, né? Elas nunca vão olhar para o processo de concessão, revisão, gerenciamento de credenciais de acesso, né, como deve ser olhado. Então, a principal recomendação, antes de olhar para ferramentas de mercado, antes de estruturar, é importante que nós tenhamos uma equipe e que nós tenhamos processos muito bem estruturados para essas práticas. Essa é, de longe, uma das principais recomendações. Conscientização, né? A gente fala muito em tecnologia e em processos, ok, mas a gente não pode esquecer do elo mais fraco dessa tríade, que são as pessoas. Então, de nada adianta a gente ter todos os processos muito bem estruturados, muito bem documentados, todas as ferramentas ali muito bem, processos totalmente automatizados, sem que nós esqueçamos do nosso usuário, dos nossos colaboradores, que são ali o que oferecem o maior risco, né,
ao acessar um e-mail, acessar um link, compartilhar credenciais de acesso e pronto, né? Aí a situação tá feita. Então, primeiro, antes de olhar a ferramenta, olhe os processos e também vamos ter um cuidado ao olhar as pessoas e definição dessas responsabilidades, né? É basicamente isso que nós temos aplicado em nossos clientes e nossos parceiros. É verdade. E eu concordo muito fortemente com você na questão da conscientização. Eu recentemente estive envolvido fazendo advisor de um projeto numa das empresas aqui, e a gente trabalhou muito a conscientização. Realmente, esse é um ponto que, como você disse, podemos ter os melhores processos, as melhores tecnologias, e precisamos ter as pessoas conscientizadas, né? Eu sempre brinco que o PPT de pessoas, processo e tecnologia, não é à toa que a gente tem que falar pessoas primeiro, né? Porque realmente é o elo mais importante. Eu volto depois com outra pergunta, Marcos Paulo, mas eu vou perguntar aqui para o Rafael. Você está nos ouvindo, Rafael? Eu estou sim. Prazer revê-lo, embora que virtualmente, já faz um tempo que não conversamos. E Bastante, muito obrigado. Né? Faz, verdade. Muito obrigado pela apresentação. Você falou muito bem aí, né, da questão da agilidade, né? E eu tenho 3 perguntas, na verdade, para você. Estou escolhendo qual fazer primeiro aqui. Joga as 3, né? De repente eu respondo tudo junto numa coisa só, né? Quem sabe? Mas você falou muito bem ali, eu achei muito bem colocada a experiência, né, de que você teve desses projetos em ondas, né, a recomendação de implantar, tanto da experiência quanto da recomendação de fazê-lo dessa forma, né, em ondas. Achei muito legal que você conseguiu quantificar, né, a liberação de 4 pessoas, né, que foram liberadas de uma tarefa repetitiva para uma tarefa que agrega mais valor para o negócio, né? E eu queria que você falasse, assim, eu sei que você já falou um pouco, mas eu até vou pedir para você repetir pela importância, né? Mas imagina alguém que está planejando implantar o IAM, que está na nossa audiência aqui, que está pensando, será que eu implanto, será que eu não implanto? O que você entende que são os pontos, olhando a agilidade, o que vai mais agregar na parte de agilidade para quem está pensando em implantar um IAM na tua visão? Então, acho que assim, se eu tivesse assim num almoço e um colega do mercado falar assim, cara, o que eu escolho, né? Para qual caminho eu vou numa solução de AM? Eu falaria 100% sobre agilidade e flexibilidade, assim, né? Porque quando a gente fala que as pessoas são o elo mais fraco, isso não dá para fugir. Há 20, 30 anos que se descobriu segurança da informação e essa frase ela é repetida como um mantra. As pessoas são realmente o elo mais fraco, mas quando a gente não trata as pessoas como o elo mais importante, porque as mesmas pessoas que dão mole e que vacilam, clicando onde não deve, ou fazendo um processo gambiarra, ou tentando burlar alguma coisa, são as pessoas que, quando estão conscientes e bem treinadas e bem atendidas pela tecnologia, essas pessoas fazem você ganhar um poder de contra-ataque, de proteção, de maturidade muito grande. Então, quando você tem essa agilidade como um conceito dentro da solução de IAM, e aí a solução de IAM eu estou falando como projetos, processos que você vai desenhar e implementar, a ferramenta, a tecnologia que você vai escolher, a empresa que vai te ajudar a implementar isso, a equipe que vai tocar esse projeto. A agilidade tem que estar em tudo. Por quê? Porque todo mundo quer as coisas rápidas. Todo mundo quer a solução com um clique. Todo mundo quer o fácil. Então, se você consegue dar o controle, a segurança, e deixar toda a parte difícil, né, para a galera do projeto, para quem está desenvolvendo, você ganha as pessoas do seu lado. Então, você começa ganhando a equipe do projeto, porque a equipe do projeto fala assim, olha, beleza, se eu conseguir implementar isso aqui, eu vou ter não sei quantas horas a mais por semana que eu posso fazer outra coisa. Aí eu era um analista de suporte, eu vou poder ser um analista de segurança da informação. Eu vou crescer. Aí você já tem mais uma pessoa para te ajudar a fazer aquele papel de evangelista
de gestão de identidade e acesso. Daqui a pouco você tem outro, e daqui a pouco você tem um gestor que tem um turnover altíssimo. Por exemplo, gestores de áreas de call center. Poxa, call center tem um rodízio de gente enorme, mas todo call center tem uma central ali que é de qualidade, que recebe os novos funcionários, que treina essas pessoas e que pode ser um delegado, né? Pode ser um designado para conceder acesso. Se você tem uma ferramenta que consegue entregar essa gestão lá na ponta, você pega e dá tudo para a pessoa. Aí chega, ela vai ficar de espelho de uma outra que vai treinar, à medida que essa pessoa julga que o outro está treinado e pode dar, ele mesmo, sem precisar abrir um ticket, sem burocracia, e com controle, com auditoria, com governança, clica num botão e aquela pessoa nova já tem todos os acessos que ela está treinada. Aí você ganha o quê? Você ganha mais dezenas de evangelistas da solução de AM. Aí você chega e extrapola o acesso, você extrapola a questão de identidade e você começa a falar, poxa, essa ferramenta também podia controlar ativo, porque é o mesmo conceito. Eu vou dar um celular, mas eu não tenho onde controlar isso, senão um Excel. Eu vou transformar o celular num ativo e vou dar acesso ao celular. Aí eu vou ter todo mundo que tem celular da empresa. Caramba, aí você já tem outra área com mais um monte de gente evangelizando. Olha, joga isso dentro da ferramenta de AM, porque você vai conseguir controle. Quando o cara sair, você recebe uma tarefa automática, porque sabe aquilo que o RH esquece de te avisar, que demitiu um cara que tinha um celular? Acabou, a ferramenta vai te avisar, cara. Você vai lá e pega. Aí pronto. Aí você começa a ter uma empresa inteira trabalhando no projeto de AM, cara. É fantástico o negócio. Mas você tem que ter uma ferramenta que responda, né? A ferramenta precisa... né? A solução como um todo, o projeto precisa ser ágil a ponto de responder rápido a essas necessidades de negócio, né? Mas funciona muito bem. E você já tem a experiência, você falou, né? Duas coisas que eu gostei muito com relação ao analista, né? A ferramenta de IAM podendo usar a palavra da moda, empoderar o analista de suporte para ele virar um analista de segurança, né? Isso é muito legal, né? A gente viveu essa experiência, Dino, aqui, recente, né? Onde eu tinha no meu time 4 pessoas fazendo isso e o perfil era suporte mesmo. 2 pessoas foram para outras áreas dentro da TI e as 2 pessoas que ficaram comigo viraram segurança e não fazem mais isso, porque o atendimento de primeiro nível faz, as áreas de negócio consomem como autosserviço. Eu tenho uma área de atendimento ao cliente que eles se dão acesso lá. A gente teve o trabalho de criar todos os perfis, de criar os delegados, de formalizar, de conceder acesso dentro da ferramenta de IAM e área de logística, várias áreas de negócio consumindo autosserviço. E aí, esse serviço não precisa mais ser feito por um analista de segurança que hoje já está fazendo análise de vulnerabilidade, que já aprendeu a fazer análise de risco, que está me ajudando em continuidade de negócio. Então, sabe, aquela questão do ganha-ganha, todo mundo cresce quando você consegue implementar. Não é fácil, né? É uma jornada longa. A gente já está nesse trabalho, nessa jornada, né? O projeto já acabou, virou ongoing, mas essas ondas continuam e tem trazido esse tipo de resultado. E quando você consegue, o resultado é espetacular. Hoje a gente pode falar que a gente começou, né? Quando a gente começou o nosso projeto há 2 anos atrás, um pouco mais, tinha 6 pessoas fazendo concessão de acesso. Hoje tem uma pessoa fazendo, se a gente for contar com as horas de todos, cada um pouquinho, mas aí se você olhar na empresa, tem um monte de gente fazendo, o gestor mesmo faz a sua revisão, numa área tal tem pessoas designadas para conceder, na outra área, aí o auditor quiser um acesso, quiser um relatório, ele mesmo entra na ferramenta e gera os relatórios que ele precisa, não precisa alguém parar para gerar evidência. Então, eu acho que esse ponto transforma a pessoa num poder grande, né? Porque essas pessoas começam a ajudar a replicar o conceito. É claro que, como o Marcos falou, você precisa ter um processo muito sólido, né? Então, para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente criou uma política corporativa de gestão de identidade e acesso. Todo mundo falava, você está louco, cara, isso é um projeto de implementação de uma ferramenta. Não, calma aí.
Quando um gestor falar que não tem tempo, eu vou lá e saco a política, item tal, capítulo tal, artigo tal. Você pode designar alguém da sua equipe para fazer isso para você, cara. Está aqui, ó, tá feito, tá na legislação que você pode fazer. Se o auditor reclamar, está aqui, ó, é uma política aprovada. Então, o cara vai lá e faz e fala assim, cara, vocês pensaram em tudo. E aí a coisa começa a andar, entendeu? Exatamente, Rafael. E desse ponto do analista de suporte virando analista de segurança e o gestor ou o delegado do gestor concedendo os acessos, esse segundo ponto que eu quero te dar os parabéns, sabe? Não sabia que você tinha amarrado isso com uma política, extremamente sábio, né? Para poder corroborar isso com uma norma da empresa, né? Porque eu tenho tentado, né? E a gente sempre passa para os nossos clientes essa visão: transfira a concessão para a área de negócio tanto quanto isso for possível. Porque o gestor, hoje, ele pensa assim, eu preciso solicitar um acesso. Então, ele muda o mindset, ele vai dizer assim, eu vou dar o acesso para o meu funcionário, né? E tira o TI da jogada que está fazendo o papel ali, nem faz cara crachá, né? Simplesmente faz execução, né? Pega um chamado, executa aquele chamado, vira um robozinho. Tira esse robozinho, automatiza esse processo, e eu acredito, né, que você tem gestores com muito mais satisfação, porque ele vai conceder o acesso está concedido segundos ou minutos depois. Ele não vai ter que abrir um chamado e esperar. Tem um detalhe aí, Dino, porque assim, isso foi especificamente uma solução para áreas que têm acessos condicionados. Então, assim, eu quero dar acesso automático para o cara, mas eu tenho uma preocupação que esse cara tem que estar treinado antes de receber o acesso. Nesse caso, tem o designado lá. Nos outros casos, quando os gestores começaram a receber o e-mail, né? Agora já pode falar, não precisa ficar falando genérico, não, pode falar o nome da ferramenta já, ou tem que ser genérico. Mas pode falar quando o o que você Horácio quiser. manda o e-mail para o gestor lá falando assim, querido gestor, parabéns, você tem um novo membro na sua equipe, a senha dele inicial é essa, ele vai precisar trocar no primeiro logon e ele já recebeu essa lista inteira de acesso. Por favor, confira. Se tiver alguma coisa errada, responde esse e-mail, que a gente vai adequar. E se não tiver nada errado, relaxa, espera ele chegar, dá a senha e acabou. Não precisa ninguém fazer nada mais. Você acabou adiantando a minha próxima pergunta. Eu vou pedir para o Marcos Paulo esperar um pouquinho mais, que eu ia fazer para ele, mas vou fazer para você, já que você tocou nesse assunto. Porque eu gostei muito quando você falou do ser mítico, né? O RBAC, esse ser mítico, esse Saci Pererê, essa mula sem cabeça que todo mundo quer ver, mas ninguém enxerga, né? E você teve a experiência, né, mais de uma vez, né, de conseguir encontrar esse Saci mítico aí, que é o RBAC, né? Agora pensa aí, eu sei que você já deu algumas dicas antes, mas pensa em quem está começando. O cara vai querer mapear o RBAC na empresa dele. Quais são os erros que o cara deve evitar? O que você recomenda fazer? Então vamos lá, assim, ó, você conhece bastante a minha história, né? Então assim, eu já não consegui fazer RBAC algumas várias vezes e já consegui fazer 2 vezes. Então eu vou falar as 2 formas que eu consegui fazer RBAC, né? Todas as 2 de muito sucesso, tá? Uma é com o empoderamento da autogestão, com um presidente debaixo do braço que você vai lá e solta em cima do gestor se ele não parar um tempo para mapear os processos e os acessos que precisa. Então, se você tiver numa posição de segurança da informação, lá em cima, em que se o cara não te respondeu, você escala e daqui a pouco vem uma mão forte, um braço forte, mão amiga lá, o tem que fazer, aí você consegue. E aí é simples, porque não RBAC não é um mito, nem é um folclore por conta de complexidade. É muito simples de fazer. A questão são as pessoas pararem para fazer. Então, é complexo como qualquer grande projeto de mapeamento de processo. Um projeto de implantação de ERP é complexo porque tem que mapear um monte de processo, né? Mas se você tiver com força, né? Se for um projeto da empresa, onde você consegue semanalmente escalar os gestores que não estão parando suas equipes para fazer, se você tiver isso, você vai conseguir fazer. Vai gastar bastante dinheiro, bastante tempo, mobilizar e se estressar bastante, mas vai conseguir. E tem esse jeito que o meu time, desse time recente, o time atual hoje,
descobriu, um ano, mais ou menos, um ano e pouco atrás, que foi associar o RBAC, transformar o RBAC num organismo vivo, né, numa questão, assim, num processo de ongoing. Então, o RBAC deixou de ser um projeto. Foi muito legal, porque a gente foi fazer a reunião para chegar nesse ponto e eu falei assim, olha, já ouvi que isso é impossível 4 vezes aqui na empresa. Tem 4 pessoas antigas na empresa que já tentaram fazer isso e disse que não dá. Vamos continuar a reunião ou vamos desistir já? Aí o pessoal ficou com vontade de fazer, acho que isso deu uma motivada, mas... E aí a gente criou isso como um organismo vivo associado ao processo de onboarding. E aí criou essa matriz. O que eu sei? Eram pessoas muito antigas na empresa, que estavam 4, 5, 6 anos fazendo concessão de acesso, então elas têm um histórico, então se você não tiver isso, é difícil fazer desse jeito, né? Então, uma receita que serviu para mim nessa empresa onde eu estou com essa equipe específica, claro, né? Não vai servir para todo mundo. Mas se você tiver pelo menos uma pessoa antiga que está concedendo acesso ou tiver uma ferramenta boa de pelo menos tickets, né, para você poder ver histórico, e aí você vai fazer uma reunião de IT, olhando causa raiz, olhando as principais causas. E essas pessoas conseguiram mapear na primeira matriz muita coisa que as pessoas precisam. E tudo certinho, ó, o cargo tal, do centro de custo tal, da área tal, assim, tudo. O que o cara precisa? Grupo do AD, perfil SAP, perfil de Salesforce, sistemas paralelos, sisteminha pequenininho, sistema grandão, VPN, tudo. Eles sabiam, ó, geralmente esses caras são... O que ele não sabe? Cargo novo. Mas beleza, cargo novo não tem toda hora, né? Então, quando começou a fazer isso e os gestores começaram a receber o e-mail falando que, olha, se com um funcionário novo tem esse acesso, revisa. E se você revisar e tiver faltando alguma coisa, responde esse e-mail, que você não vai precisar abrir nenhum chamado para isso, e a pessoa vai ter tudo antes de chegar, que a pessoa está recebendo, ó, responde isso rápido, então tem aquela questão dos gatilhos mentais, né? Responde isso rápido, se você responder rápido, ninguém vai precisar abrir chamado, seu funcionário vai chegar trabalhando imediatamente. Então, ele tem uma recompensa e ele responde rápido, a gente vai lá e mapeia, joga aquilo na matriz, e foi fantástico essa experiência de RBAC. O RBAC está vivo e está funcionando. Entendeu? Muito inteligente, Rafael. E você mencionou outra coisa agora, e mencionou também antes na palestra, que passou, acho que, para quem conhece, entendeu, mas talvez valha a pena reforçar, a melhoria contínua, né? Que você acabou de descrever aqui, né? E esse processo, eu entendo que é fundamental no RBAC, eu queria validar também com você, porque eu entendo que a primeira iteração do RBAC, você não deve querer chegar no 100%, mas se você chegar nos 80%, né, você constrói o RBAC com os 80% e o restante você vai melhorando na melhoria contínua. É por aí mesmo? A gente tem uns números aqui que ficaram gravados assim na memória. A gente não passou de 50% do RBAC na primeira vez que fez, porque a gente sabia 100% do que precisava um cargo que tem muito turnover. Mas a gente não sabia nem 50% do que precisava um cargo que, por exemplo, a última pessoa que entrou naquele cargo fazia 2 ou 3 anos. Entendeu? Então, a questão é você não se preocupar com isso, porque isso vai te dar trabalho à toa. Já que não tem tanto turnover, para que você vai se preocupar em mapear 100% daquele cargo que você vai para aqueles outros que toda hora tem? Então, a gente conseguia ter 100% do que precisava e 20%, 30% do que não precisava. E aí deixa vivo, né? A hora que precisar, a gente vai criando, né? Agora, com certeza, não são só flores, esse negócio é uma coisa que deu muito certo, mas a gente ainda tem muitos desafios nessa jornada de gestão de identidade e acesso, como a questão de terceiros e como a questão de revisão de acesso quando o cara muda de função, né? Isso daí ainda é uma coisa bastante difícil, mas é um passo de cada vez, né? Vamos vencer uma batalha de cada vez. Exatamente. Obrigado, Rafael. Eu vou voltar para o Marcos Paulo, então, tinha uma pergunta ainda aqui, o nosso tempo também está avançando, mas voltando ao nosso assunto, então, IAM e LGPD, né, Marcos Paulo, considerando assim, nós temos aqui na iTrust uma visão que
assim como as empresas antigamente não tinham um ERP, hoje elas não têm um IAM. E a gente aqui, nós vemos algumas características de empresas que a gente olha assim, olha, essa empresa, ela realmente precisa de um IAM, aqui o IAM vai agregar valor, né? E a gente consegue identificar com base em alguns critérios. Olhando do ponto de vista da LGPD, na sua visão, que características você entende que uma empresa deve olhar o IAM como uma ferramenta de conformidade, né, ou de proteção para a LGPD? Seria o tamanho da empresa, o setor que ela atua, ou outras características que você já identificou? Deixa eu ver se entendi. Falando da relação entre LGPD e IAM, quais são os pontos, né, de convergência entre LGPD e IAM e qual é o momento exato ou como identificamos, olha, esse é o momento dentro do nosso processo de adequação da LGPD de buscar uma solução de IAM, é isso? Isso, digamos, você analisa uma empresa para fazer uma consultoria de LGPD, um apoio à adequação, e você deve olhar assim, para essa empresa aqui o IAM não vai ser tão necessário, não vai agregar tanto, mas para essa outra aqui, eu acho que ela deve ter um IAM. Quais são os critérios que você hoje imagina que determinam que uma empresa deveria ter um IAM, senão ela está ou correndo risco excessivo, ou está basicamente correndo risco excessivo? Tá. Olha, eu não consigo excluir empresas de fazer isso, né, para adequação. Eu não consigo excluir empresas de fazer esse processo de envolver soluções de IAM. Mas, assim, naturalmente, a gente vai observar empresas com a maior quantidade de tratamento de dados, né, empresas independentes de função de controlador ou operador, né, então, a maior quantidade e empresas que tratam dados também, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Mas assim, eu não consigo excluir, não consigo falar, olha, essa empresa não precisa olhar para práticas ou automatização de processos de IAM, não consigo, não tem como. Você sabe que não tem como, Entendi. né? Entendi. Eu tenho uma visão assim de que eventualmente algumas áreas, como o setor de saúde, por exemplo, que trata dado pessoal sensível diariamente, ou o setor de TI, que trabalha no back-office de grandes operações de infraestrutura, né, que até tem necessidade de outros tipos de ferramentas, tinha a impressão que eles necessitam olhar o IAM com mais atenção e necessidade, né? Mas eu entendi o teu ponto, né? No momento que a multa é o percentual do faturamento, né? Que você pode ter um vazamento, fica difícil dizer você poderia deixar isso para depois, né? Sim. Por exemplo, ok, olhando para a saúde, aí você está olhando especificamente para a sensibilidade dos dados que são tratados, certo? Mas imagine, por exemplo, uma empresa de atendimento, né, que ofereça serviços para o ramo da saúde, né? Essa empresa também precisa dessas práticas muito bem estruturadas, né? Recentemente a gente teve um caso, né, de vazamento de uma empresa de atendimento, né? E na verdade foi um sequestro, um furto de dados. Então essa empresa é importante que ela tenha esse olhar também, né? Então eu não consigo determinar, olha, ramo de saúde, olha com mais cuidado com isso, né? Desenvolvedores de software, olha, não, todos, ponto. E como é que você tem visto nos projetos o nível de maturidade aí de adequação à LGPD na média das empresas que você tem trabalhado? Vamos lá. O que nos entristece até como consultoria, tá? A maior parte das empresas está preocupada em estar aderente à lei, mas não está preocupada com a proteção dos dados, né? Não, Marcos, ok, eu vou fazer todo esse processo, mas eu vou estar aderente aos requisitos da lei, né? E não está olhando para o foco da lei. A lei é o indivíduo, o titular dos dados, né? A privacidade dos nossos dados, né? Então, infelizmente no Brasil essa cultura precisa expandir, né? Então, em média, isso já foi pior, tá? Ali, no momento em que a lei foi sancionada pelo Michel Temer, ainda existia muita resistência, isso com o tempo, de 2018 para cá, vem reduzindo, mas a gente ainda encontra casos assim, né? Poxa, eu quero estar aderente à lei e eu não olho ali para
para proteção como um todo, né? Então, muitas empresas ainda não estão ali no nível aceitável de adequação, né, aos requisitos da lei. Entendi. E eu queria deixar agora também, Marcos e Rafael, deixar, se vocês têm alguma pergunta um ao outro aqui, meu papel é agitar um pouquinho o painel, mas se vocês têm perguntas em um ao outro, ou para mim também, fiquem à vontade. Então, Rafael. Marcos, o que você tem visto aí no mercado a respeito da lei? Você falou que muito pouca empresa tá pronta, assim, mas o que você acha quando que você acha que vai ser esse gatilho, assim, muita gente começou, né? A gente tem um frisson, a gente tem um aquecimento do mercado, a gente tem escassez de mão de obra já, a gente já está sofrendo um pouco por conta da demanda que a lei criou, mas a gente vê na prática muito poucas ações, né, nas empresas. Eu tenho falado com vários colegas também. Quando que você acha, assim, o que vai precisar acontecer para, né, no Brasil cair a ficha igual já caiu na Europa mesmo? Vai precisar acontecer o primeiro caso de multa? O que você acha que vai ser o divisor de águas de verdade, né? Além de a lei está publicada, agora já está valendo, criou né, o órgão que vai fiscalizar. Ainda, né, o pessoal está, né, tá igual aquele famoso jogador de futebol, né? Eles fingem que pagam, a gente finge que joga e que aí, na prática ainda está um pouco assim. Quando que você acha que a coisa vai pegar para valer? Assim? Você acha que só quando tiver uma consequência, acontecer um caso grande? O que você está sentindo disso? Infelizmente, a minha percepção é que essa atenção, né, ela virá quando doer no bolso, né? Quando dói no bolso, aí o pessoal se mexe, né? Então, o pessoal aqui é muito reativo e não proativo. Então, quando doer no bolso, quando novas multas forem aplicadas, já temos casos de multas sendo aplicadas, quando novas multas serem aplicadas, quando colaboradores envolverem processos trabalhistas, cláusulas da LGPD, né? E aí, naturalmente, quando os clientes forçarem e reclamarem mais, aí, naturalmente, isso vai ter esse boom, né? Infelizmente é isso. Quando doer no bolso, mais multas sendo aplicadas. Consequência, né? Isso é a Consequência. consequência, sendo totalmente reativos e não proativos. Sim. Beleza. Marcos, você tem alguma Do meu pergunta? lado, não tenho dúvidas. Queria parabenizá-lo também pela apresentação. Foi excelente, cara. Valeu. Mas também não tenho dúvidas, nem a ti, nem a Dino. Obrigado. Vou perguntar para a Alessandra se a gente tem alguma pergunta da audiência, então. Oi, Alessandra, está nos ouvindo? Oi, tô. Só um momento. Chegou uma pergunta aqui do Marcelo, pelo YouTube. O Horácios faz integração com o sistema de folha, exemplo, metadados? Pô, essa pergunta é para mim, né? Mas, sim, a resposta é sim. O Horácios tem integração com os principais sistemas de folha. Ele oferece integração tanto via web services quanto via arquivo exportado. Então, tem bastante flexibilidade para integrar com qualquer sistema de folha. Tá certo, Dino. Bom, até o momento foi essa pergunta que chegou. Já estamos quase no nosso horário. Acredito que podemos encerrar. Você quer fazer o encerramento, Dino? Sim, eu gostaria de deixar para os nossos palestrantes aqui, se eles querem deixar uma mensagem final. Eu, de minha parte, só quero deixar meu agradecimento aos palestrantes, aos patrocinadores e principalmente às pessoas que estão nos assistindo. Espero que a gente tenha conseguido contribuir com informações, com dados, né, com práticas de grandes profissionais aqui que atuam no mercado, que conhecem IAM profundamente e que puderam trazer a sua experiência neste evento. Muito obrigado a todos. Deixo para o Rafael e para o Marcos aí as considerações finais. Rafael, quer falar primeiro? Marcos aqui? Pode ir primeiro, Marcos.
Não, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer pela organização, agradecer pelo convite, né? Tanto LGPD quanto IAM, né, quanto os outros temas que foram apresentados aqui são importantíssimos, né? Nos coloco em nome da Safeway à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir após essa apresentação, tá? E para apoiar todos nesse processo para elevação do grau de maturidade da empresa como um todo. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. É isso. Também agradeço a oportunidade de estar batendo um papo sobre, é sempre bom falar e ouvir e contribuir aí com o aumento da maturidade nesse tema, que é um desafio, né? Sempre é um desafio, a gente fala assim, né? Às vezes parece que foi fácil, mas não é nada fácil, e me coloco à disposição aí através da eTrust para trocar mais algumas informações, se alguém quiser depois fazer alguma conversa mais específica, estou à disposição, só fazer o contato aí com o time da eTrust e a gente agenda o bate-papo. Obrigado, Dino, obrigado, Marcos, obrigado, Alessandra, e boa noite, pessoal.